clima sossegado dos momentos iniciais foi rompido. Crise, um novo evento que remexeu os comitês CSNU e Sochum. A nova agitação excitou os ânimos e discursos, agora calorosos. Dessa forma, exaltações e faltas de decoro foram evidentes como nunca antes. No ECOSOC, foi perceptível que a chegada da notícia abalou a aparente estabilidade. Um caso curioso ocorreu em entrevista ao delegado turco, Renan, que logo após pronunciou-se em resposta ao prévio depoimento. E novamente, durante os intervalos, os corredores corromperam-se em rearranjos políticos. O objetivo agora é chegar a um consenso nas discussões. Esta é a edição final da Rádio Tribuna. Eu sou Paula Seres. Eu sou Arthur Monteiro. E Luiz Henrique. Enquanto vocês continuarem nas suas tocas, eles vão continuar saindo das cavernas deles, disse o delegado do Comitê de Segurança Nacional, Remir Isaac, da Mauritânia, sobre a crise vivida na Alemanha, onde 2 explosões em um metrô deixaram 5 árabes mortos. O delegado declarou que existem poucas medidas para a solução de um grande problema, além de uma significativa xenofobia presente no leste alemão, que precisa ser combatida, onde os responsáveis deverão ser identificados e as famílias das vítimas retratadas, de acordo com Isabela Trajano, delegada da Palestina do Comitê da Assembleia Geral, Social, Humanitário e Cultural. Acho degradante o aumento da intolerância contra pessoas de origem árabe e eu acho que medidas devem ser propostas imediatamente para combater a xenofobia, especialmente no leste da Alemanha, e que os responsáveis devem ser responsabilizados e as famílias devem receber uma retratação. As medidas apresentadas pela delegada da Alemanha para a solução da crise, tanto do CSNU quanto do Sochum, foram divulgadas em reunião. E o Sochum, em conjunto ao CSNU, chegou às seguintes propostas para solucionar a crise vigente. Retratação com as famílias dos árabes feridos e atacados e auxílio financeiro aquelas que perderam sua fonte de renda. Efetivar as legislações e campanhas de conscientização vigentes contra a xenofobia. Ajuda externa tecnológica dos Estados Unidos e Índia para monitoramento e erradicação dos sites que contêm propaganda direta ou indireta no recrutamento de terroristas. Criação de políticas inclusivas, patrocinadas pelo Kuwait, Cazaquistão e Itália, e investimentos em educação para apresentar as diferentes culturas e etnias existentes. Aumentar a área de realocação dos refugiados, com a garantia que esses serão bem estabelecidos e terão seus direitos assegurados para os seguintes países: Brasil, Canadá, Egito, Áustria, Reino Unido e Iêmen. França e Reino Unido disponibilizarão apoio militar para o combate ao terrorismo de todas as origens, tanto na Alemanha quanto na Europa. Um furo de reportagem envolvendo o representante da Turquia, Renan Costa, e a delegada da Grécia do Comitê de Segurança Nacional deixa diretores e delegados em crise. Na manhã do domingo, o delegado Renan Costa se envolveu em uma séria discussão em seu comitê ao revelar publicamente à repórter Élica Teixeira detalhes do seu planejamento pessoal que envolvia diretrizes e atos não aceitos ou ao menos revisados pela mesa. Bem, o processo da crise está num período intenso. Ou seja, nós estamos tentando resolver de todas as formas possíveis essa crise. A principal delas são os ataques terroristas, que vêm afetando a Europa e toda essa região atualmente. Nós, do CSNU, temos propostas interventivas para tentar pelo menos diminuir o número de terroristas, o número de pessoas se aliando ao principal grupo, que é a Al-Qaeda. Nós temos em planejamento fazer como a Rússia fez com Napoleão. Como nós, Turquia, Irã, Síria, que está tentando entrar em acordo conosco, fazermos um cercamento, ou seja, nossas bases militares, tanto russas quanto norte-americanas, estão em consensos. Ou seja, nós iremos das cidades ao redor tirar todos os suprimentos, águas, remédios, fontes de alimento. Ou seja, para que eles tenham que sair de lá. E nesse momento é aí que funciona o nosso plano. Na saída deles será quando nós iremos atacar. Quando eles saírem, iremos atacar com tudo. Com aviões, exército, marinha e etc. Em nota, o delegado retratou-se e adicionou que não tinha intenção de defender sua posição como fixa, reafirmando que a mesa não havia ao menos votado tais propostas. Bem, eu tenho a falar que eu me exaltei um pouco em relação ao que foi dito.
o que foi retratado não era a ideia principal, se uma das ideias a serem propostas ao voto dos delegados. Ou seja, o que eu citei anteriormente não era a proposta já afirmada. O que ocorreu, ou seja, que ela não foi nem votada, porque ser uma ideia pequena comparada às que foram votadas, que com o voto delas, a função de melhoramento da crise será fundamental com as ideias votadas. Crise com direito a bate-boca no CSNU. As consequências do erro cometido pelo delegado da Turquia, Renan Costa, ainda são vistas nas sessões finais das Nações Unidas. Protestantes invadiram a corte e exigiram que Assad fosse expulso, gritando frases de impacto moral e cívico. Em entrevista, o delegado turco exaltadamente retrucou: "A culpa não é minha." Eu não sou responsável, porque eu não fui o único que abriu a boca. Então a culpa não é só minha. Temos um infiltrado dentro desse comitê. Esse é o que eu tenho a dizer. Você sabe me dizer quem seria o infiltrado na CSNU? Não faço ideia. Então como você sabe que tem um infiltrado? Porque se eles deram dados, que além dos que eu dei, que só a gente sabia, alguém deu dados para eles. Não apenas o CSNU e no Sochum foram abalados por crises. O ECOSOC também foi palco de um dos acontecimentos que mais abalaram as discussões do comitê. Em um ato de extrema violência, manifestantes da comunidade LGBTQ+, foram reprimidos em Moscou, não apenas por direitistas, como também por oficiais da polícia local russa. A resposta foi dada pela delegada russa Lara Vitória, por meio das propostas em consenso com o Conselho. Bem, o Conselho entrou em um consenso e nós recomendamos a punição aos militares e libertação dos manifestantes presos, assim como a punição dos representantes de direita. Também o ECOSOC sugeriu que a Rússia iniciasse um processo gradual de tolerância às organizações LGBT e, por último, o ECOSOC recomendou que a formação militar na Rússia seja baseada em preceitos de igualdade e de respeito. Aos 45 do segundo tempo, o CIJ recebeu um comunicado oficial dirigido aos membros da Corte Internacional de Justiça em relação à morte de Sérgio Hernandes, supostamente assassinado por oficiais americanos da patrulha fronteiriça. O advogado de defesa dos Estados Unidos, André Gustavo, indagou a corte sobre quais nações recaía a responsabilidade do julgamento e se a vítima seria verdadeiramente inocente, chegando a desenhar seu ponto de vista para que a crise seja resolvida. Então, a crise foi de fato uma crise muito contenciosa, um caso muito complicado, em que implica na decisão sobre adotar uma ou outra ou duas jurisdições. Porque no caso nós tivemos um crime que foi em partes cometido em território estadunidense e o seu reflexo foi visto em território mexicano. O tiro, a bala foi realizado por um agente estadunidense entre a fronteira com o México e atingiu um mexicano menor de idade do outro lado. Então, a parte contenciosa desse caso, e o que levou também a Assembleia Geral a solicitar um parecer consultivo, concordância com o Estatuto da Corte, que consta no seu artigo 66, se não me falha a memória, que a Corte tem a obrigação de oferecer pareceres consultivos nesses casos contenciosos, foi essa densidade do caso, essa dificuldade em qual jurisdição estabelecer para oferecer um julgamento justo. Isso foi o ponto cerne do nosso caso. Então, eu tomei a liberdade de efetuar um desenho, um esquema, para que os juízes entendessem melhor, embora eu, enquanto advogado, não tenha obrigação nenhuma, pois eu não fui contratado para litigar nesse caso, eu estou contra a Tavena. Porém, eu creio que após o meu discurso, urgindo para que os juízes se ativessem à crise, prestassem atenção, fossem hábeis, deram início aos trabalhos, já estão em processo de redação do parecer consultivo que vai ser enviado à Assembleia Geral logo logo. Agradecemos novamente a sua audiência. Não, espera. Acabamos de receber uma notícia de última hora. O delegado japonês Marvio Júnior, do CSNU, afirma-se contra o governo sírio em relação à crise que consequenciou na guerra declarada entre China e Japão. Aponta também a China e Rússia como inflexíveis e pivôs do alongamento da discussão. Meu posicionamento é contrário ao governo de Assad. Então, eu sou do time do Ocidente, nesse caso. Porque é um governo tirano, é um governo que não é legítimo, é um governo que não representa a população. Sobre chegar em uma resolução, eu acredito que estamos muito longe. Eu não sei se conseguiremos chegar em uma resolução para esse conflito. Porque dois dos membros que são contrários à saída de Assad são membros permanentes da ONU. Do Conselho de Segurança. Quais são eles? Que são a Rússia e a China. Mesmo que a Síria não quisesse
que Assad saísse do poder, ela não poderia fazer nada. Mas a Rússia e a China, como apoiadoras de Assad, não querem que o governo seja destituído. Então, complica bastante, porque elas podem vetar qualquer proposta. E qual a sua opinião sobre o posicionamento da Rússia e da China? São muito inflexíveis e estão pensando apenas no lado econômico deles. Eles não estão pensando no povo, eles não estão pensando em ninguém, apenas neles mesmos. E isso é muito ruim para uma organização que se chama Organização das Nações Unidas. O delegado chinês Antônio Vitor retruca, afirmando não ter declarado guerra, e diz que Rússia e China não deixarão americanos atrapalharem os interesses orientais, e que continuarão reafirmando-se aliados sírios. Simplesmente não foi isso que aconteceu. Foi apenas que os meios utilizados quando a ONU tem uma proposta vetada pela Rússia e pela China é que os Estados Unidos, junto com seus aliados, utilizam a OTAN para fazer uma intervenção militar. E isso gera mais instabilidade e nos remete a um período da Guerra Fria. Ou seja, o próprio Estados Unidos, ao fazer isso, provoca e faz uma declaração indireta de guerra. Quanto ao nosso posicionamento, a Rússia e a China jamais abrirão mão de que o governo de Bashar al-Assad seja desfeito pelos ocidentais. Porque não somos inflexíveis, nós simplesmente queremos impedir que a presença norte-americana atrapalhe os planos russos e chineses de expandir sua economia, porque essa é a real intenção dos Estados Unidos. A inflexibilidade não parte da gente. Tentamos medidas diplomáticas, apresentamos uma constituição junto do governo sírio que estava propondo que Bashar al-Assad saía após 2 anos dessa Constituição e que essa Constituição seria tanto revisada pelo Conselho de Segurança quanto pelo próprio os outros países que estão a votar. Em adição, o Sochum acaba de invadir a corte do CSNU como consequência da incapacidade do comitê entrar em consenso. Agora sim, este é o fim do 3º programa da Rádio Tribuna. Até a próxima, senhoras e senhores. Roteiro: Pedro Henrique. Apresentação: Paula Seres, Arthur Monteiro e Luiz Henrique. Locução: Paula Seres, Arthur Monteiro e Luiz Henrique. Repórteres: Débora de Paula, Élica Mesquita, Vitor Hugo, Pedro Rafael e André Vinícius. Edição: André Luiz. Direção: Carla Renata.